Bom dia, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Hoje, mais um dia que Deus ele tem nos dado, mais um dia que Ele tem nos proporcionado vida, nos dando fôlego de vida, nos dando força, para que possamos estar vivos, e somos gratos a Deus por isso. Hoje, Deus ele vai abençoar o seu dia, Deus ele vai consagrar o seu dia, mas nós precisamos também, além de pedir para Deus abençoar o nosso dia, também ser gratos a Deus por mais uma oportunidade, por mais um dia, por mais uma chance que Ele tem nos dado, que Ele tem nos proporcionado. Então, que hoje possamos ter isso em mente. Precisamos agradecer a Deus, precisamos fazer o nosso melhor para Deus, e pode ter certeza, tudo que venhamos fazer de todo o nosso coração, Deus ele se agrada. Deus ele se agrada de nós, então que nós possamos ter isso em mente todo dia. Quero trazer uma mensagem de Deus. Essa mensagem de Deus se encontra no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 1, e olha só o que diz nesses Salmos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha que salmo abençoado de Davi, que hoje a gente pode estar lendo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Às vezes a gente tem medo de tantas coisas. Às vezes a gente tem medo do nosso futuro, do nosso amanhã, do nosso hoje, dos problemas que a gente enfrenta, das dificuldades que a gente de repente vai passar, que a gente vai enfrentar. Mas se o Senhor é a nossa luz, se o Senhor é a nossa salvação, se o Senhor é a nossa fortaleza, se o Senhor é o nosso tudo, então de quem que a gente vai ter medo? Qual que é o problema que é maior que Deus? Qual a dificuldade que é maior do que Deus? Não tem. Que a gente precisa todo dia lembrar para o nosso coração, lembrar, trazer a nossa memória de que Deus ele tem nos dado essa chance. Por mais que de repente hoje você se encontre desanimado, se encontre triste, se encontre abatido, de repente desmotivado, porque algo aconteceu na sua vida, porque coisas vieram a acontecer e te deixaram assim frustrado ou frustrada. Pode ter certeza, quando Deus ele nos dá essa oportunidade de viver hoje, de ter o fôlego de vida hoje, então é porque Deus ele tem o melhor para nós. E ele já começa, e ele nos primeiros momentos que a gente acorda ali, ele já começa a se fazer presente. Porque é Deus nos dando chance, é Deus nos dando a oportunidade de fazer diferente. E por mais que hoje a gente esteja passando por dificuldades, a gente deve se lembrar que o Senhor é a nossa salvação, de que o Senhor é a nossa luz. O Senhor é o Deus que vai cuidar das nossas feridas, o Senhor é o Deus que vai transformar a nossa vida e transformar também o nosso dia. Muitas pessoas desistem logo cedo, já não querem nem levantar mais da cama. Mas Deus ele tem te dado força hoje, então levante, vá em frente. Deus é a sua salvação, Deus é a sua luz. Então a dificuldade ela pode vir e ela pode bater na sua porta hoje de repente. Mas nós devemos nos lembrar de que Deus ele está presente. E se Deus ele está presente, então as outras coisas são pequenas comparadas ao tamanho de Deus, ao que Deus pode fazer. E continuando, ele ainda diz, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança.
ainda que as dificuldades elas venham, ainda que seja muito maior, ainda que seja guerras, ainda que seja dificuldades que fujam do nosso controle, fujam da nossa capacidade de resolver, ainda assim a gente tem que ter confiança em Deus. Porque Deus, ele é o único que não falha conosco. A gente erra todos os dias, a gente falha, a gente muitas das vezes peca contra Deus, falha contra Deus. Mas Deus, ele é o único que a gente pode confiar e não ter aquele sentimento de que Ele irá falhar conosco. Porque Ele não vai falhar conosco, Ele não falha com você, Ele não falha com seus filhos, Ele não falha com os teus servos. E por mais que a gente seja pecador, por mais que a gente seja falho, Deus, ele nos amou, e a palavra dele diz que ele amou o mundo de tal maneira. O amor dele foi tão impressionante, foi tão profundo, que ele decidiu entregar o seu único filho na cruz. E aquele sangue, ele foi derramado, ele não foi derramado em vão. A gente tem que trazer isso à nossa memória. Aquele sangue não foi derramado em vão. E hoje, se Deus ele tem te dado a oportunidade de viver, pode ter certeza, seu dia será uma bênção. Você vai trabalhar, seu trabalho vai ser uma bênção. Ah, mas a dificuldade veio, a dificuldade bateu na porta. As dificuldades elas sempre vão vir, sempre vai existir. Mas que a gente nunca jamais venha perder a nossa confiança em Deus. Porque mesmo que seja guerras, mesmo que seja dificuldades que fujam do nosso controle, fujam da nossa capacidade, que a gente jamais se perca e perca a nossa confiança em Deus. Mas que a gente busque a Ele de todo o nosso coração. Que a gente tenha Ele como o nosso tudo, como a nossa riqueza, como a nossa luz, como a nossa salvação. Que nem Davi que estava dizendo que Ele é a minha luz, que Ele é a minha salvação. Então que nós possamos pensar dessa maneira. Deus ele sempre tem o melhor para o seu filho. Deus ele sempre tem o melhor para os seus filhos, para aqueles que o buscam. E pode ter certeza, o seu problema, a sua dificuldade é só um detalhe para Deus. Deus ele pode muito mais. Deus ele pode fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Deus ele é um Deus poderoso. Que nós não venhamos nos esquecer disso, mas que nós venhamos buscar e agradecer a Deus todo dia. Todo dia que Deus ele nos dá a chance de viver. Que nós possamos nos lembrar durante o nosso dia que Deus ele tem nos dado essa chance. A gente lê os Salmos no capítulo 27, do versículo 1 ao 3. Depois dá uma lida no capítulo inteiro. Você vai ver que Deus ele vai falar demais ao seu coração. Leia a Bíblia, gente. Não fique só no que os outros falam, no que as outras pessoas dizem, no que o que é pregado na igreja. Não fique só apenas nisso. Tenha também o hábito de você conhecer mais de Deus. Tenha também o hábito de você se aprofundar mais na Bíblia, se aprofundar mais na palavra. E também de orar mais, de apresentar mais a Deus. Porque isso faz toda a diferença. Que nós possamos aproveitar todo o tempo que nós ainda temos. E não sabemos ao certo quanto temos. Mas que nós possamos aproveitar para a gente buscar a Deus. Então onde você estiver, vamos orar a Deus, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós oramos ao Senhor, Pai, porque nós cremos em Ti, Pai, acreditamos no Senhor, acreditamos no Teu Espírito Santo. E que hoje, Pai, o Senhor alcance essa pessoa que nesse momento está ouvindo esse áudio, está ouvindo essa oração, está ouvindo essa oração nesse momento. Pai, alcança, Pai. Alcança para dar a força necessária para que essa pessoa continue firme, continue na Tua presença, continue Te buscando, continue, Pai, Te adorando, continue, Pai, Te glorificando. E que esse dia, Pai, seja um dia abençoado, que esse dia seja um dia, Pai, consagrado pelo Senhor. Que possamos ter confiança no Senhor acima de tudo, Pai. Que possamos ter confiança no Senhor mesmo que estoure uma guerra, mesmo que, Pai, as coisas sejam totalmente complicadas, as coisas venham se tornar difíceis, Pai, que nós possamos ter confiança em Ti. Que nós possamos confiar cada dia mais no Senhor. Pai, abençoa esse dia de trabalho. Abençoa, Pai,
essa semana. Abençoe, Pai, consagre, Pai, ainda mais a vida dessa pessoa, a família dessa pessoa, Pai. O casamento, os filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Alcança hoje, Pai, aonde o homem não alcança, onde a mão do homem não pode tocar. Meu Deus, toca agora. Toca para curar, Pai, toca na alma. Meu Deus, transforma, porque só o Senhor é que pode fazer e nós cremos nisso. Por isso que nós oramos e colocamos diante de Ti a nossa vida. Eu oro por essa pessoa e que o Senhor consagre a vida dela. É isso que nós oramos. Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aí embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nele. Ativa o sininho. Temos orações hoje, todos os dias. E que através dessas orações você possa ter ainda mais intimidade com Deus. O motivo desse canal é a gente se aproximar de Deus. E as orações diárias te aproximam de Deus. E esse é o nosso intuito, tá? Deus abençoe. Deixe também o seu curtir, porque isso ajuda para que a palavra de Deus continue sendo levada adiante e que Deus possa cada vez mais abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima, querendo nosso Deus. A paz.